Um trem partiu, deixando para trás duas crianças que ninguém queria. Na plataforma empoeirada de uma estação perdida no interior de Minas Gerais, dois irmãos órfãos aguardavam um destino incerto. Todos passaram por eles com indiferença, até que um homem diferente de todos os outros desceu do vagão seguinte. Ele era um barão viúvo e rico, mas carregava uma dor secreta. Jamais poderia ter filhos. O encontro entre essas três almas solitárias mudaria para sempre o curso de suas vidas e desafiaria tudo o que aquela sociedade conservadora acreditava sobre família, honra e redenção. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Era o ano de 1893 e a pequena estação ferroviária de São Sebastião do Paraíso vivia seus dias de letargia, esquecida pelo progresso que corria célere nas capitais. A construção modesta, com suas paredes caiadas descascando e telhado de telhas coloniais manchadas pelo tempo, servia mais como ponto de referência do que como verdadeiro portal para o mundo exterior. Ali os trens paravam apenas 2 vezes por semana, trazendo correspondências atrasadas, mercadorias básicas e, ocasionalmente, algum viajante perdido que desembarcava por engano. Naquela quinta-feira de agosto, o sol da tarde batia impiedoso sobre a plataforma de madeira gasta. O cheiro característico de fumaça de locomotiva misturava-se ao aroma de café torrado que vinha do armazém próximo e ao cheiro de terra vermelha que impregnava tudo naquela região mineira. Algumas galinhas ciscavam entre os trilhos enferrujados, alheias ao drama humano que estava prestes a se desenrolar. O trem das 3 horas apitou 2 vezes antes de parar completamente, suas rodas de ferro rangendo contra os trilhos com um som agudo que fazia os cachorros vadios uivarem à distância. Do vagão de carga, desceram primeiro alguns fardos de tecido e sacos de farinha. Depois, com movimentos hesitantes e assustados, 2 crianças puseram os pés na plataforma. O menino tinha aproximadamente 12 anos, magro como um galho seco, com cabelos castanhos desgrenhados que caíam sobre olhos cor-de-mel, cheios de desconfiança. Vestia calças remendadas que já haviam sido de alguém maior e uma camisa de algodão cru com manchas que nenhuma lavagem conseguiria mais tirar. Segurava firmemente a mão de uma menina menor, que não devia ter mais que 7 anos. Ela tinha tranças desfeitas, vestido simples de chita desbotada e olhos arregalados que pareciam grandes demais para seu rosto pequeno e assustado. As crianças não carregavam bagagem alguma. Tudo o que possuíam estava nos corpos magros e nas expressões de medo que tentavam esconder sem sucesso. O condutor do trem, um homem corpulento de bigode grisalho e uniforme sujo de carvão, desceu atrás deles e cuspiu no chão antes de falar com o chefe da estação. Seu Militão, homem de 50 e poucos anos com barriga proeminente e ar de permanente irritação, saiu de seu escritório, abanando-se com um leque de palha. O calor de agosto era sufocante e ele claramente não estava disposto a lidar com complicações adicionais. E esses dois? Perguntou seu Militão, apontando para as crianças com o leque, como se fossem objetos esquecidos na plataforma. Órfãos, respondeu o condutor, acendendo um cigarro de palha. Vieram do Vale do Jequitinhonha. Os pais morreram na seca. A tia que cuidava deles também morreu, febre tifoide. O padre da cidade mandou eles para cá, disse que tem um orfanato em São Sebastião. Seu Militão franziu o senho. Orfanato? Aqui não tem orfanato nenhum. O padre deve ter confundido com São Sebastião da Grama, que fica a 3 dias de viagem daqui. O condutor deu de ombros, jogando a cinza do cigarro no chão de terra batida. Eu só faço o que me mandam. Disseram para deixar eles aqui, então aqui ficam. Não sou responsável por erro de padre. E eu que faço com eles? A irritação na voz de seu Militão era palpável. Isso é problema seu, companheiro. Eu tenho horário para cumprir. O condutor voltou para o trem, que já apitava, sinalizando a partida iminente. Em poucos minutos, a locomotiva retomou seu trajeto, deixando uma nuvem de fumaça negra e 2 crianças completamente sozinhas numa plataforma onde ninguém as queria. O menino puxou a irmã para mais perto de si, seus olhos percorrendo o ambiente desconhecido com uma mistura de medo e determinação. A menina começou a choramingar baixinho, mas ele apertou sua mão e sussurrou algo em seu ouvido que a fez calar. Seu Militão,
Os encarou com a expressão de quem acabara de ter o dia arruinado. Como vocês se chamam? Gabriel, respondeu o menino, a voz firme apesar do medo visível. E ela é a Clara, minha irmã. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 12. Ela tem 7. E não tem mais ninguém? Nenhum parente? Gabriel balançou a cabeça negativamente. Ninguém, senhor. Nossos pais morreram faz 3 meses. A tia Benedita cuidou da gente até semana passada, quando ela também morreu. O padre José disse que ia nos mandar para um lugar onde teriam outras crianças, onde dariam comida e cama. Seu Militão suspirou pesadamente, passando a mão pelo rosto suado. Aquele não era seu problema, pensou. Ele era apenas o chefe de uma estação ferroviária esquecida, não um assistente social. Sua função era garantir que os trens chegassem e partissem no horário, que as correspondências fossem entregues corretamente e que as mercadorias não fossem roubadas. Crianças órfãs definitivamente não constavam em suas responsabilidades. Olhem, disse ele, tentando manter um tom que beirava entre a firmeza e algo que poderia ser confundido com compaixão. Aqui não tem orfanato. Vocês vão ter que ir para a delegacia. O delegado vai saber o que fazer com vocês. E onde fica a delegacia, senhor? Perguntou Gabriel. Do outro lado da cidade. Mas agora o delegado não está lá. Quinta-feira é dia dele ir para a fazenda do compadre. Seu Militão olhou para o céu, calculando o tempo. Deve voltar só amanhã de manhã. E a gente pode dormir aqui na estação? A voz de Gabriel tremeu ligeiramente ao fazer a pergunta, revelando pela primeira vez a criança assustada que se escondia sob a fachada de coragem. Aqui? De jeito nenhum. Isso aqui é propriedade da companhia ferroviária, não é casa de caridade. Seu Militão já estava voltando para seu escritório quando Gabriel falou novamente. Mas a gente não tem para onde ir, senhor. Não conhecemos ninguém aqui. Está escurecendo. Era verdade. O sol já começava sua descida no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados que, em outras circunstâncias, poderiam ser considerados belos. Mas naquele momento, para 2 crianças perdidas e sozinhas, aquele pôr do sol representava apenas a chegada de uma noite incerta e assustadora. Seu Militão parou na porta de seu escritório e virou-se. Por um breve momento, algo que poderia ser piedade passou por seus olhos cansados. Ele próprio tinha netos mais ou menos daquela idade. Mas então endureceu novamente a expressão. Se começasse a ajudar todo desvalido que aparecesse, onde isso terminaria? Tem uma igreja ali na praça, disse ele, apontando vagamente para além da estação. Padre Anselmo costuma ajudar os necessitados. Vão até lá. Digam que seu Militão da estação mandou. Talvez ele dê um prato de comida e um lugar para passar a noite. Dito isso, entrou em seu escritório e fechou a porta com firmeza, deixando claro que a conversa estava encerrada. Através da janela empoeirada, Gabriel pôde vê-lo sentar-se à sua escrivaninha e pegar um jornal velho, ignorando completamente a presença das 2 crianças na plataforma. Gabriel olhou ao redor. A estação ficava numa área afastada do centro da cidade. Algumas casas modestas pontilhavam a paisagem, mas todas pareciam fechadas, com suas janelas escuras e portas trancadas. A rua de terra que levava à cidade era longa e empoeirada. Clara puxou sua mão. Gabriel, eu tô com fome, ela disse com a voz fraca. E tô com sede também. A realidade daquela afirmação atingiu Gabriel como um soco. Não comiam desde a manhã, quando o padre José havia dado a eles alguns pedaços de pão duro e um copo de café aguado antes de colocá-los no trem. E isso havia sido muitas horas atrás. Seu próprio estômago roncava, reclamando do vazio. Eu sei, Clarinha, ele disse, usando o apelido carinhoso que sempre usara para a irmã. Vamos achar a igreja. O padre vai ajudar a gente. Mas enquanto começavam a caminhar pela rua empoeirada em direção à cidade, Gabriel não podia deixar de sentir o peso esmagador da responsabilidade que carregava. Ele era apenas um menino de 12 anos, magro e fraco pela má nutrição crônica, sem dinheiro, sem pertences, sem conhecer ninguém naquela cidade estranha. E tinha uma irmãzinha de 7 anos dependendo dele para sobreviver. O centro de São Sebastião do Paraíso não era grande. Consistia em uma praça central com um coreto deteriorado, algumas lojas fechadas àquela hora, um armazém de secos e molhados, uma venda de tecidos e, dominando um dos lados da praça, a igreja de São Sebastião, uma construção colonial com paredes brancas e portas de madeira escura.
Quando chegaram à igreja, o sino tocava às 6 horas da tarde. As portas estavam fechadas. Gabriel bateu timidamente, depois com mais força. Ninguém atendeu. Tentou empurrar as portas pesadas de madeira, mas estavam trancadas. Ao redor da praça, algumas pessoas passavam apressadas, voltando para suas casas antes que a noite caísse completamente. Com licença, senhora. Gabriel chamou uma mulher que passava carregando uma cesta. A senhora sabe onde a gente pode encontrar o padre Anselmo? A mulher parou e olhou para as duas crianças com uma expressão que misturava curiosidade e desconfiança. O padre foi para a campanha visitar o bispo. Só volta semana que vem. Ela observou melhor as roupas rasgadas e sujas das crianças, o rosto magro e o desespero mal disfarçado. Vocês são de onde? Nunca vi vocês por aqui. Gabriel explicou rapidamente a situação, suas palavras saindo atropeladas pela urgência e pelo medo crescente. A mulher escutou com expressão cada vez mais fechada. Quando ele terminou, ela balançou a cabeça negativamente. Que situação difícil, disse ela, mas seu tom não carregava real compaixão, apenas o tipo de piedade distante que as pessoas sentem por tragédias que não as afetam diretamente. Mas não posso ajudar. Tenho 6 filhos para alimentar e mal dou conta. Procurem a Santa Casa de Misericórdia, fica ali na rua de trás. Talvez a Madre Superiora aceite vocês por uma noite. A Santa Casa era um prédio antigo que funcionava como hospital improvisado e abrigo ocasional para viajantes doentes. Quando Gabriel e Clara chegaram lá, uma freira idosa os atendeu na porta. Tinha rosto enrugado e expressão severa, que não se suavizou ao ouvir a história das crianças. Não podemos aceitar, disse ela categoricamente. A Santa Casa é para doentes, não para órfãos. Além disso, estamos com surto de sarampo, 3 crianças internadas. Seria perigoso vocês ficarem aqui. Mas a gente não tem para onde ir, suplicou Gabriel, sua voz finalmente quebrando com o desespero. Só precisamos de um lugar para dormir essa noite. Amanhã a gente procura o delegado. Sinto muito, mas não posso arriscar vocês contraírem sarampo. Procurem a delegacia. A delegacia está fechada. O delegado só volta amanhã. A freira suspirou impaciente. Então esperem na praça até amanhã. Agora me desculpem, tenho pacientes para cuidar. E fechou a porta na cara deles. A noite havia caído completamente. A temperatura, que durante o dia fora sufocante, agora começava a cair rapidamente, como era comum no Planalto Mineiro de inverno. Clara tremia, parte de frio, parte de medo, parte de exaustão. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar silenciosamente. Gabriel a levou de volta para a praça, onde se sentaram nos degraus do coreto abandonado. Algumas pessoas ainda passavam pela praça, voltando de suas atividades do dia, mas todas evitavam olhar diretamente para as 2 crianças sujas e claramente desamparadas. Era como se, não reconhecendo sua presença, pudessem absolver-se da responsabilidade de ajudar. Um homem gordo, bem vestido com paletó e chapéu, passou perto deles fumando um charuto caro. Gabriel reuniu coragem e se aproximou. Por favor, senhor, o senhor poderia nos dar alguma comida? Minha irmã não come desde... Sai daqui, moleque! O homem o empurrou com força, fazendo Gabriel cambalear. Vem mendigar na frente da minha loja. Vou chamar o guarda. Uma senhora elegante que passava fez um comentário para a amiga que a acompanhava, alto o suficiente para Gabriel ouvir. Cada vez mais esse tipo de gente infesta nossa cidade. Deviam mandar todos para uma colônia de trabalho. A amiga concordou com a cabeça. É o que dá a acabar com a escravidão sem planejar. Agora tem pobre por todo lado, sem trabalho, sem vergonha na cara, vivendo de pedir esmola. Gabriel voltou para onde Clara estava sentada, sentindo o peso da humilhação somar-se ao medo e à fome. A irmãzinha o olhou com olhos que pediam por milagres que ele não podia oferecer. Gabriel, eu tô com muito frio, ela sussurrou, e minha barriga dói de fome. Ele tirou sua camisa fina e a colocou sobre os ombros dela, ficando apenas com uma camiseta ainda mais fina por baixo. O frio noturno imediatamente penetrou em sua pele, mas ignorou o desconforto. Precisava ser forte. Precisava cuidar de Clara. Era o que havia prometido à mãe antes dela morrer, segurando sua mão enquanto a febre a consumia. Cuida da sua irmã, Gabriel. Promete. Não deixa nada de ruim acontecer com ela. Mas como poderia cumprir essa promessa quando ele mesmo era apenas uma criança?
Como poderia proteger Clara quando não tinha comida para dar, não tinha abrigo para oferecer, não tinha nada além de suas mãos vazias e seu coração cheio de medo? As horas passaram com uma lentidão cruel. A praça foi ficando cada vez mais deserta. As luzes nas casas ao redor foram se apagando uma por uma, até que restou apenas a iluminação fraca e irregular dos lampiões, a gás nas esquinas. Clara eventualmente adormeceu encostada em Gabriel, seu corpinho magro tremendo mesmo envolto na camisa dele. Gabriel não dormiu. Ficou alerta. Cada som na noite fazendo seu coração disparar. Ouvia cachorros latindo à distância, o vento sussurrando nas árvores da praça, os grilos cantando na escuridão, e mais perturbador, ouvia passos ocasionais de pessoas que passavam pela praça durante a noite, figuras sombrias cujas intenções ele não podia adivinhar. Por volta da meia-noite, 3 homens bêbados atravessaram a praça vindo de algum botequim. Viram as crianças no coreto e riram alto, fazendo comentários obscenos que Gabriel não entendeu completamente, mas cujo tom ameaçador compreendeu perfeitamente. Um deles começou a se aproximar, mas outro o puxou, dizendo que não valia a pena o problema. Seguiram em frente, mas deixaram Gabriel ainda mais aterrorizado. As primeiras luzes do amanhecer trouxeram pouco conforto. Gabriel tinha conseguido cochilar por talvez 1 hora, mas acordou sobressaltado com o frio intenso da madrugada. Cada músculo de seu corpo doía. Clara ainda dormia, mas sua respiração estava irregular e sua testa, quando ele tocou, estava quente. Febre. O pavor imediato tomou conta dele. Febre era como tudo havia começado para os pais deles. Primeiro a febre, depois a fraqueza, depois a morte. Não, ele sussurrou para si mesmo. Não a Clara. Por favor, Deus, não a Clara. Quando o sol finalmente nasceu completamente, a praça começou a ganhar vida novamente. Comerciantes abriam suas lojas. Pessoas passavam a caminho de seus trabalhos. Gabriel acordou Clara gentilmente. Ela abriu os olhos, confusa por um momento sobre onde estava, e então a realidade voltou, e seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Eu quero a mamãe. Ela choramingou. Quero ir para casa. Eu sei, Clarinha, Gabriel disse, sua própria voz embargada. Mas a gente não pode. A gente tem que ser forte. Vamos procurar o delegado agora. Ele vai ajudar a gente. Mas encontrar a delegacia provou ser mais difícil do que esperavam. Ninguém a quem perguntavam parava por tempo suficiente para dar direções adequadas. Finalmente, um menino negro de mais ou menos a idade de Gabriel, que empurrava um carrinho de mão carregado de lenha, parou e explicou como chegar lá. A delegacia era um prédio pequeno e mal conservado numa rua lateral. Dentro, encontraram um policial jovem sentado atrás de uma mesa, comendo pão com linguiça. O cheiro da comida fez o estômago de Gabriel roncar audível e vergonhosamente alto. O policial ergueu os olhos. O que vocês querem? Gabriel explicou pela terceira vez, em menos de 24 horas, sua situação. O policial escutou mastigando sua comida, sem oferecer nenhum pedaço às crianças famintas à sua frente. Quando Gabriel terminou, o policial suspirou. O delegado ainda não chegou, mas mesmo quando chegar não sei o que ele vai poder fazer. A cidade não tem orfanato. O mais próximo fica em Pouso Alegre, a 2 dias de viagem de trem. Mas o que a gente faz até lá? Perguntou Gabriel, o desespero claro em sua voz. Não sei, moleque. Não sou assistente social, vocês vão ter que se virar. Arranjem algum trabalho, peçam esmola, sei lá. Não é problema da delegacia. Mas somos crianças. Como vamos nos virar sozinhos? O policial deu de ombros com indiferença. O mundo não é lugar fácil, especialmente para quem não tem nada. Quanto mais cedo aprenderem isso, melhor. Agora saiam daqui. Tenho trabalho a fazer. De volta à praça, Gabriel sentou-se novamente nos degraus do coreto, a derrota finalmente começando a penetrar sua determinação. Clara estava cada vez mais fraca e febril. Ele próprio sentia tonturas pela falta de comida. 24 horas sem comer para um corpo já desnutrido eram devastadoras. Foi então que viu o homem. Desceu de uma carruagem elegante, puxada por 2 cavalos magníficos na frente do Hotel Imperial, o único hotel da cidade. Era alto, devia ter por volta de 45 anos, cabelos pretos com fios grisalhos nas têmporas, barba bem aparada, roupas caras que gritavam riqueza e posição social.
Um criado negro o acompanhava carregando uma mala de couro. O homem parou na frente do hotel e olhou ao redor da praça com expressão de quem estava voltando a um lugar familiar após longa ausência. Seus olhos passaram pelas lojas, pela igreja, pelo coreto e então pousaram em Gabriel e Clara. Por um momento, seus olhares se encontraram. O homem franziu levemente o senho, estudando as duas crianças sujas e claramente desamparadas. Gabriel sustentou seu olhar, algo dentro dele se recusando a baixar os olhos, mesmo sabendo que era esperado que uma criança pobre demonstrasse submissão diante de um homem de tal posição social. O homem disse algo ao criado que assentiu e entrou no hotel com a bagagem. Então, surpreendentemente, o homem começou a caminhar na direção deles. Gabriel automaticamente puxou Clara para mais perto, numa atitude protetora. Não confiava em estranhos, especialmente estranhos ricos. Toda sua curta vida havia lhe ensinado que pessoas com poder raramente o usavam para o bem daqueles sem poder. O homem parou a alguns passos de distância, observando-os com atenção. De perto, Gabriel pôde ver que seus olhos eram de um verde profundo, incomum, e que carregavam uma tristeza antiga que parecia estranhamente familiar. "Vocês passaram a noite aqui?" perguntou o homem. Sua voz era educada, com o sotaque refinado da alta sociedade, mas havia nela um tom de genuína preocupação que Gabriel não esperava. Gabriel hesitou, incerto se deveria responder. O homem percebeu sua hesitação e deu um pequeno sorriso triste. "Não precisa ter medo. Não vou fazer nada de ruim. Só estou preocupado. Crianças não deveriam passar a noite na rua. É perigoso e está frio." Ele tirou sua sobrecasaca e estendeu para Gabriel. "Aqui, use isso. Você está tremendo." Gabriel não pegou a casaca imediatamente. "Por quê? Por que o quê? Por que o senhor quer ajudar?" O homem pareceu surpreso com a pergunta, então pensativo. "Porque é o correto a fazer, suponho. E por que..." Ele pausou, seus olhos ficando distantes por um momento. "Porque já passei por perdas também. Sei como é a solidão." Lentamente, Gabriel pegou a casaca e a colocou sobre Clara, que estava tremendo descontroladamente. O tecido era fino, macio, de qualidade infinitamente superior a qualquer coisa que já haviam tocado. "Vocês comeram algo?" perguntou o homem. Gabriel balançou a cabeça negativamente. "Venham", disse o homem, indicando o hotel. "Vamos conseguir comida para vocês." Mas eles não vão deixar a gente entrar. A gente tá sujo", protestou Gabriel. "Deixarão se eu mandar." Havia autoridade natural em sua voz. O tipo de autoridade de alguém acostumado a ser obedecido. No salão de café do Hotel Imperial, o gerente inicialmente tentou impedir a entrada das crianças, alegando que não era apropriado permitir mendigos no estabelecimento. Mas uma única palavra do homem o fez calar e trazer rapidamente uma mesa limpa, pão fresco, manteiga, café com leite, frutas e frios. Gabriel e Clara comeram como se nunca fossem comer novamente, suas mãos tremendo ao segurar o pão, lágrimas escorrendo pelos rostos enquanto enchiam as bocas. O homem observava em silêncio, sua expressão impenetrável, mas seus olhos marejados. Quando finalmente saciaram a fome mais urgente, o homem falou novamente. "Meu nome é Teodoro Augusto de Almeida Prado. Sou barão por título, mas podem me chamar apenas de Senhor Teodoro se preferirem." "Que vocês são?" "Gabriel", respondeu o menino limpando a boca com as costas da mão. "E ela é minha irmã, Clara." "Prazer em conhecê-los, Gabriel e Clara." Teodoro fez um aceno de cabeça, tratando-os com a mesma cortesia que trataria adultos de sua classe social. Aquilo pegou Gabriel de surpresa. "Agora, se não for muito doloroso, gostariam de me contar como acabaram passando a noite na praça?" Gabriel contou toda a história. Os pais mortos pela seca e doenças no Vale do Jequitinhonha. A tia que os acolheu brevemente antes de também morrer. O padre que os colocou no trem errado. A chegada à estação. A rejeição de todos que pediram ajuda. A noite fria e assustadora no coreto. Teodoro escutou em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Quando Gabriel terminou, o barão fechou os olhos por um momento como se estivesse processando algo doloroso. "Que mundo cruel", murmurou. "Que mundo absolutamente cruel, onde crianças são deixadas para morrer na rua, enquanto pessoas jantam em suas casas quentes." Ele ficou quieto por um longo momento, olhando pela janela do hotel para a praça lá fora. Gabriel não sabia o que dizer ou fazer.
Finalmente, Teodoro virou-se para eles novamente. Eu moro numa fazenda a cerca de 2 horas daqui. Vou ficar na cidade apenas por hoje, tratando de alguns negócios. Quando terminar, vocês gostariam de vir comigo? Posso oferecer casa adequada, comida, roupas limpas, pelo menos até encontrarmos uma solução mais permanente para sua situação. Gabriel olhou para Clara, depois de volta para Teodoro. Tudo em sua experiência gritava que nada vinha de graça, que homens ricos não ajudavam crianças pobres sem querer algo em troca. Mas o que era a alternativa? Voltar para a praça? Esperar o delegado, que claramente não se importava? Mendigar por comida até eventualmente morrerem de fome ou doença? Por que o senhor faria isso? Gabriel perguntou diretamente. O senhor não nos conhece, a gente não é nada para o senhor. Teodoro sustentou seu olhar. Você é desconfiado. Isso é bom. Significa que é esperto, que aprendeu a se proteger. Vou ser honesto com você, Gabriel. Não sei exatamente por que quero ajudar. Talvez porque vi vocês e lembrei de coisas que perdi. Talvez porque tenho mais recursos do que preciso e vocês não têm nada. Ou talvez, sua voz ficou mais suave, porque sei o que é ter o coração partido e acho que fazer algo bom pode ajudar a consertá-lo um pouco. Havia verdade naquelas palavras. Gabriel podia sentir. Esse homem estava ferido de alguma forma profunda. E talvez, pensou Gabriel, 2 pessoas feridas pudessem se ajudar mutuamente. Tá bom, Gabriel disse finalmente. A gente vai com o senhor. A fazenda Santa Clara ficava numa região de colinas suaves, cobertas de pasto verde e cafezais ordenados. A casa principal era uma construção imponente em estilo colonial, com paredes brancas, janelas altas, com gelosias de madeira e um amplo alpendre que circundava toda a frente. Jardins bem cuidados rodeavam a casa, com roseiras, jasmins e outras flores que perfumavam o ar. A carruagem parou em frente à entrada principal. Um criado negro de meia-idade, vestido com um uniforme impecável, desceu e abriu a porta. Teodoro saiu primeiro, depois ajudou Clara a descer. Gabriel pulou sozinho, seus olhos arregalados tomando tudo aquilo. Bem-vindos à fazenda Santa Clara, disse Teodoro. Esta foi a casa de minha família por 3 gerações. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, pele negra, cabelos grisalhos presos num coque, vestido simples mas limpo, saiu da casa e parou no alpendre. Seus olhos se arregalaram ao ver as 2 crianças sujas e esfarrapadas ao lado do patrão. Senhor Teodoro, ela disse, descendo os degraus. O senhor trouxe crianças? Sim, Zélia. Este é Gabriel e esta é Clara. Estão precisando de ajuda. Gabriel, Clara, esta é Dona Zélia. Ela administra a casa e cuida de tudo aqui desde que eu era criança. Zélia estudou as crianças com olhar experiente. Not pode continuar a escrever a história, mas agora eu quero que ela tenha no total 15 páginas. 13:37. Ando as roupas rasgadas, a sujeira, a magreza, mas também algo mais. A dignidade ferida nos olhos de Gabriel, o medo no rosto de Clara. Vou preparar banho e comida, disse ela, seu tom suavizando, e arranjar roupas limpas. Teodoro assentiu. Obrigado, Zélia, e peça ao Dr. Silveira para vir. A menina está com febre. As horas seguintes foram como um sonho para Gabriel e Clara. Zélia os levou para um quarto com banheira de cobre, onde água quente já estava sendo preparada. Lavou-os gentilmente, com o cuidado de uma mãe, notando cada costela saliente, cada arranhão e machucado. Vocês são só osso e pele, murmurou, enquanto esfregava suavemente os cabelos de Clara. Há quanto tempo não comem direito? Muito tempo, respondeu Gabriel simplesmente. Depois do banho, Zélia trouxe roupas. Eram obviamente de crianças que haviam crescido, mas ainda assim eram infinitamente melhores que os trapos que usavam. Gabriel recebeu calças de algodão grosso, camisa branca e um colete. Clara ganhou um vestido simples de algodão azul claro. Então Zélia os levou para a cozinha, uma sala grande e quente com fogão a lenha, panelas de cobre brilhando nas paredes e o cheiro incrível de comida sendo preparada. Sentou-os à mesa grande de madeira e serviu sopa de galinha, pão fresco com manteiga, arroz, feijão e frango assado. Comam devagar, advertiu. Depois de tanto tempo com pouco alimento, o estômago precisa se acostumar novamente. Enquanto comiam, o Dr. Silveira chegou. Era um homem idoso, careca, com óculos redondos e uma maleta de couro gasta pelo uso.
Examinou Clara cuidadosamente, verificando sua temperatura, ouvindo seus pulmões, olhando sua garganta. É exaustão e desnutrição principalmente, disse ele a Teodoro, que aguardava na porta. A febre é leve, deve passar com descanso e boa alimentação, mas ela está muito fraca. Se tivesse ficado mais alguns dias na rua, no frio e sem comida, ele não terminou a frase, mas o significado era claro. Vou garantir que eles tenham tudo o que precisam, disse Teodoro. Naquela noite, Gabriel e Clara dormiram em camas de verdade pela primeira vez em meses. O quarto que Zélia preparou para eles tinha 2 camas com lençóis brancos e limpos, cobertores macios, travesseiros que cheiravam a lavanda. Havia uma cômoda de madeira, um espelho, cortinas nas janelas. Clara adormeceu quase imediatamente, seu corpinho exausto finalmente relaxando na segurança e no conforto. Mas Gabriel ficou acordado por mais tempo, olhando para o teto, tentando processar tudo o que havia acontecido. 24 horas atrás, estavam passando frio e fome num coreto abandonado, rejeitados por todos. Agora estavam numa fazenda luxuosa, limpos, alimentados, seguros. Mas por quanto tempo? E o que aquele homem, aquele barão, queria realmente deles? Ninguém era bondoso sem motivo. A vida havia ensinado Gabriel essa lição vezes demais. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha e desconfortável. Gabriel e Clara foram instalados definitivamente no quarto que Zélia havia preparado. Receberam mais roupas, adequadas ao seu tamanho. Foram alimentados 3 vezes ao dia com comida farta e nutritiva. Um professor, Sr. Augusto, foi contratado para começar a educá-los. Teodoro interagia com eles diariamente, mas sempre mantendo uma certa distância. Perguntava sobre suas lições, como estavam se sentindo, se precisavam de algo, mas nunca tocava neles, nunca os abraçava, nunca demonstrava afeto físico. Era educado, atencioso até, mas havia uma parede invisível entre ele e as crianças. Gabriel observava tudo com atenção, tentando entender aquele homem enigmático. Nas primeiras semanas, explorou a fazenda durante suas horas livres, mapeando cada canto, cada saída, planejando rotas de fuga caso necessário. Falou com os trabalhadores tentando reunir informações sobre o barão. O que descobriu foi intrigante. Teodoro Augusto de Almeida Prado era viúvo. Sua esposa, Dona Helena, havia morrido 5 anos antes durante o parto. A criança, um menino, também não sobrevivera. Desde então, Teodoro havia se tornado cada vez mais recluso, dedicando-se obsessivamente à administração da fazenda, mas evitando qualquer vida social. Era um homem diferente antes, contou João, o capataz. Um mulato de 40 anos que trabalhava na fazenda desde criança. Ria, fazia festas, tinha amigos. Depois que Dona Helena morreu, foi como se algo nele tivesse morrido também. Zélia foi ainda mais direta quando Gabriel finalmente reuniu coragem para perguntar. O Sr. Teodoro se culpa pela morte dela. Acha que se tivesse trazido um médico melhor de São Paulo, se tivesse feito diferente, ela poderia ter sobrevivido. E o bebê? O bebê seria seu herdeiro, o filho que sempre quis. Perder os 2 de uma vez quebrou algo dentro dele. Mas ele salvou a gente, disse Gabriel. Isso não é coisa de homem quebrado. Talvez seja exatamente por estar quebrado que ele salvou vocês, respondeu Zélia sabiamente. Às vezes a dor nos torna duros, às vezes nos torna mais suaves. Depende da pessoa. Clara, por outro lado, se adaptou muito mais facilmente. Com a resiliência particular das crianças pequenas, ela aceitou a nova situação sem questionar demais. Chamava Teodoro de Senhor Barão e sempre corria para cumprimentá-lo quando o via. Mostrava seus desenhos, contava sobre suas lições, tagarelava sobre seu dia. Teodoro ouvia pacientemente, até sorria ocasionalmente, mas sempre mantinha aquela distância. Nunca pegava Clara no colo, nunca acariciava seu cabelo, nunca a chamava de apelidos carinhosos. Era como se tivesse medo de se aproximar demais, de sentir demais. Um mês após sua chegada, durante o jantar na grande sala de jantar, onde Teodoro agora insistia que as crianças comessem com ele, Gabriel finalmente fez a pergunta que o atormentava. Senhor Barão, por que o senhor nos trouxe aqui? Teodoro parou de cortar sua carne e olhou para Gabriel. Já conversamos sobre isso. Vocês precisavam de ajuda. Mas tem muita gente precisando de ajuda.
O senhor não trouxe todos eles. Por que a gente? Teodoro colocou os talheres de lado. Você é muito direto para um menino de 12 anos. Aprendi que é melhor saber a verdade, mesmo que doa. Sabedoria amarga para alguém tão jovem. Teodoro respirou fundo. Honestamente, Gabriel, não sei se consigo dar uma resposta que satisfaça você. Vi vocês naquela praça e algo me moveu. Talvez culpa por ter tanto quando vocês não tinham nada. Talvez identificação, porque eu também perdi pessoas que amava. Ou talvez, ele pausou escolhendo as palavras cuidadosamente, talvez porque uma parte de mim queria acreditar que ainda poderia fazer algo bom no mundo. E o que vai acontecer com a gente? Gabriel pressionou. Vamos ficar aqui para sempre? Vai nos mandar embora quando cansar? Preciso saber porque tenho que cuidar da Clara. Você a ama muito, não é? Teodoro observou. É minha irmã. É tudo que me resta da família. Teodoro ficou quieto por um longo momento. Família é tudo, não é? Laços de sangue e memórias compartilhadas, pessoas que te conhecem desde que nasceu. Sua voz tinha uma qualidade distante, como se estivesse falando mais para si mesmo que para Gabriel. Quando você perde isso, fica à deriva. Não tem raízes, não tem propósito. O senhor está falando da esposa e do filho que o senhor perdeu? Gabriel perguntou quietamente. Os olhos de Teodoro se arregalaram. Zélia contou? Não, senhor. Eu perguntei. Precisava saber com quem a gente está vivendo. Para a surpresa de Gabriel, Teodoro sorriu levemente. Esperto. Sempre se informe sobre quem tem poder sobre você. Boa estratégia de sobrevivência. O sorriso desapareceu. Sim, perdi minha esposa e filho há 5 anos. E você está certo, Gabriel. Desde então tenho estado à deriva. E a gente vai ajudar o senhor a não ficar mais à deriva? Clara perguntou de repente, sua vozinha doce cortando a tensão do momento. Teodoro olhou para Clara, e por um momento algo atravessou seu rosto. Dor, saudade, algo profundo e avassalador. Então a expressão se fechou novamente, a parede voltando ao lugar. Talvez. Foi tudo o que disse. Os meses passaram. Chegou setembro, depois outubro. A primavera trouxe flores para os jardins e calor para os dias. Gabriel e Clara continuaram suas lições com o Senhor Augusto. Gabriel mostrou-se particularmente apto para matemática e história. Clara tinha talento para desenho e música. Zélia começou a ensinar-lhe piano nas tardes, usando o instrumento que não era tocado desde a morte de Dona Helena. Teodoro passava a maior parte de seus dias administrando a fazenda. Acordava cedo, supervisionava o trabalho nos cafezais, lidava com a contabilidade e resolvia problemas. Mas sempre jantava com as crianças, sempre perguntava sobre seus estudos, sempre se certificava de que estavam bem. Mas a distância emocional permanecia. Ele não os chamava de filhos. Não falava sobre futuro permanente. Quando Gabriel uma vez sugeriu que gostariam de ajudar na fazenda, aprender sobre o negócio, Teodoro simplesmente disse que não era necessário, que deveriam focar nos estudos. Gabriel começou a perceber um padrão. Sempre que ele ou Clara se aproximavam demais emocionalmente, quando Clara tentava pegar na mão dele, quando Gabriel chamava-o de pai por engano, Teodoro recuava. Não de forma cruel ou óbvia, mas se afastava sutilmente, mudava de assunto, encontrava uma desculpa para sair da sala. Ele tem medo, Gabriel disse a Zélia uma tarde na cozinha. Medo de gostar da gente. Zélia parou de amassar o pão e olhou para o menino. Você é mesmo muito observador. É porque eu também tenho medo, Gabriel admitiu. Medo de gostar daqui, de me acostumar e depois perder tudo de novo. Já perdi demais. Zélia limpou as mãos no avental e sentou-se ao lado dele. Gabriel, vou te contar algo sobre o senhor Teodoro que talvez ajude você a entender. Quando Dona Helena morreu, ele não chorou no funeral. Ficou lá, duro como pedra, sem uma lágrima. Depois, trancou-se no quarto por 3 dias. Ninguém entrou, ninguém ouviu nada. Quando saiu era como se tivesse envelhecido 10 anos, e desde então ele nunca mais falou o nome dela, nunca mais visitou o túmulo, nunca mais entrou no quarto que era do bebê. Por quê? Porque dói demais. Porque amar significa poder perder, e ele já não aguenta mais perdas. Então construiu uma parede ao redor do coração dele, e agora, mesmo querendo, ele não consegue derrubar essa parede. Mas ele nos salvou. Se não quisesse se importar, teria nos deixado na praça. Salvou porque a parte humana dele, a parte boa, ainda está viva.
mas deixar vocês entrarem completamente no coração dele. Isso significa se arriscar a sofrer de novo, e ele está com medo de sofrer. Gabriel processou aquilo. Então o que a gente faz? Continua sendo quem vocês são. Continua sendo crianças. Dá tempo a ele. E talvez, só talvez, ele encontre coragem para derrubar a parede. Mas o tempo trouxe complicações que ninguém esperava. Em novembro, chegou uma visita inesperada à fazenda. Aristides de Almeida Prado, irmão mais novo de Teodoro, apareceu de surpresa numa tarde chuvosa. Era um homem de cerca de 40 anos, bonito de uma forma convencional, vestido com roupas caras e modernas. Tinha bigode bem aparado e ar de superioridade. Chegou acompanhado de sua esposa Cecília, uma mulher loira e magra com expressão permanentemente azeda, e seus 2 filhos, Rodolfo e Beatriz, adolescentes mimados que olhavam para tudo com desdém. Teodoro não pareceu feliz com a visita, mas era civilizado demais para mandar embora a família. Ordenou que Zélia preparasse quartos e um jantar apropriado. Foi durante o jantar que a tensão explodiu. Então, mano, disse Aristides, servindo-se de mais vinho, ouvi rumores na cidade que você adotou 2 crianças de rua. Não adotei, Teodoro corrigiu. Estou fornecendo abrigo temporário enquanto encontramos uma solução adequada para eles. Solução adequada? Que tipo de solução? Aristides olhou para Gabriel e Clara com desprezo mal disfarçado. Orfanatos existem exatamente para casos como esses. Não vou mandar crianças para orfanatos onde serão maltratadas e exploradas. Teodoro disse, sua voz ganhando um tom de aço. Mas você vai mantê-las aqui para sempre? Cecília entrou na conversa. Teodoro, seja razoável. Essas crianças não são sua responsabilidade. Você tem uma posição social a manter. O que as pessoas vão pensar? Não me importo com o que as pessoas pensam. Deveria, Aristides disse, especialmente considerando sua situação. Que situação? Aristides trocou um olhar com a esposa antes de responder. Você não tem herdeiros, Teodoro. Quando você morrer, toda essa propriedade, todo o patrimônio da família Almeida Prado, passa para mim e meus filhos conforme o testamento do nosso pai. O silêncio que caiu sobre a mesa de jantar era denso como neblina. Gabriel, sentado ao lado de Clara, sentiu cada músculo de seu corpo ficar tenso. Não entendia completamente a dinâmica de heranças e testamentos, mas entendia perfeitamente que estava ouvindo algo importante, algo perigoso. Teodoro colocou seu garfo devagar na mesa, seus movimentos controlados de uma forma que sugeria raiva contida. Estou ciente dos termos do testamento, Aristides. Nosso pai o escreveu quando eu estava casado e esperávamos filho. Ele não poderia prever que eu perderia ambos. Exatamente, concordou Aristides, mas havia algo em seu tom que não soava como simpatia genuína. E é por isso que é crucial que você entenda sua posição. Você está com 45 anos, Teodoro. Poderia casar novamente, ter herdeiros legítimos. Em vez disso, está gastando recursos com esses órfãos. Cuidado com o que vai dizer, Teodoro advertiu, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Estou apenas sendo prático, Aristides continuou, tomando outro gole de vinho. Esses gastos com crianças que não têm nenhuma conexão com nossa família, com nosso sangue, são imprudentes. E francamente as pessoas estão comentando. Deixe comentarem. Cecília se inclinou para a frente, seus olhos estreitos fixos em Teodoro. Mas você já pensou nas implicações? Essas crianças se acostumando com luxos, com uma vida que não é delas por direito? O que acontece quando crescerem e você finalmente perceber que não pode mantê-las para sempre? Vai criar expectativas falsas, Teodoro. Isso é cruel. Gabriel sentiu Clara se mexer desconfortável ao seu lado. Colocou a mão sobre a dela debaixo da mesa, apertando de leve para tranquilizá-la, mesmo que ele próprio estivesse longe de tranquilo. Teodoro virou-se para Gabriel e Clara. Vocês terminaram de comer? Sim, senhor, Gabriel respondeu rapidamente. Então, por favor, vão para seus quartos. Preciso ter uma conversa particular com meu irmão. Gabriel não precisou que repetissem. Levantou-se, puxando Clara com ele, e saíram da sala de jantar o mais rápido que puderam, sem parecer que estavam correndo. Mas não foram direto para o quarto. Em vez disso, esconderam-se no corredor próximo, onde podiam ouvir as vozes elevadas vindas da sala de jantar. Como você ousa falar desse jeito na frente deles? A voz de Teodoro estava furiosa. São crianças, Aristides. Crianças que já sofreram mais do que você ou eu jamais sofreremos.
E isso é exatamente meu ponto, Aristides rebateu. Você está deixando suas emoções turvarem seu julgamento. Sente pena delas. Talvez esteja tentando substituir o filho que perdeu, mas isso não as torna sua família de verdade. Quem é você para decidir o que é família de verdade? Sou seu irmão. Sou alguém que se preocupa com o legado de nossa família. E vou ser direto contigo, Teodoro. Se você continuar por esse caminho, se começar a tratar essas crianças como se fossem suas, haverá consequências. Está me ameaçando? Estou te alertando. A lei é clara. Você não pode adotar oficialmente essas crianças sem passar por processos legais longos e complicados. E mesmo que pudesse, para que elas herdassem qualquer coisa desta fazenda, você teria que reescrever completamente o testamento, o que exigiria a aprovação de outros membros da família, incluindo eu. Esta fazenda é minha, por enquanto, mas quando você morrer, passa para mim, a menos que você tenha herdeiros diretos de sangue. E como você claramente não planeja casar novamente ou ter filhos biológicos, essa fazenda será minha eventualmente. E quando for, essas crianças estarão fora no primeiro dia. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Clara apertou sua mão com força, seus olhos arregalados de medo. Aquilo era o que ele temia desde o início. Estabilidade que não durava. Segurança que era ilusão. Saia da minha casa, Teodoro disse, sua voz tão fria que poderia congelar. Agora. Teodoro, seja razoável. Eu disse saia, você e sua família não são bem-vindos aqui. Houve sons de cadeiras sendo arrastadas, protestos abafados de Cecília, então passos vindo em direção ao corredor. Gabriel puxou Clara rapidamente para trás de uma cortina pesada, escondendo-os das vistas quando Aristides e sua família passaram, acompanhados por um Teodoro de rosto pétreo. Esperaram até ouvir a porta da frente fechar, até ouvir o som da carruagem partindo na chuva. Então saíram de seu esconderijo e foram silenciosamente para o quarto. Uma vez lá com a porta fechada, Clara finalmente desmoronou. Gabriel, eles vão nos mandar embora? A gente vai ter que voltar para a rua? Não sei, Clarinha, Gabriel disse honestamente abraçando-a. Não sei. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Ficou deitado na escuridão, ouvindo a respiração regular de Clara na cama ao lado, sua mente girando. Tudo o que temera estava se concretizando. Tinham se acostumado com segurança, com conforto, com a ilusão de que talvez, apenas talvez, tivessem encontrado um lar permanente. Mas era exatamente isso, ilusão. Eles não eram nada para Teodoro legalmente. Não eram família, não tinham direitos. E quando Teodoro morresse, ou quando decidisse que manter duas crianças órfãs era muito complicado, estariam de volta nas ruas sem nada. Por volta das 2 da manhã, Gabriel ouviu um som, passos no corredor. Levantou-se silenciosamente e foi até a porta, abrindo-a uma fresta. Viu luz vindo de baixo do escritório de Teodoro. Hesitou, depois decidiu. Precisava entender o que estava acontecendo, o que Teodoro planejava fazer com eles. Desceu as escadas descalço, evitando os degraus que rangiam. A porta do escritório estava entreaberta. Por ela, Gabriel podia ver Teodoro sentado à sua escrivaninha, uma garrafa de conhaque pela metade ao lado de papéis espalhados. Seu rosto estava nas mãos, postura derrotada. Gabriel bateu levemente na porta. Teodoro ergueu a cabeça bruscamente, surpreso. Gabriel? O que está fazendo acordado? Não consegui dormir, senhor. Eu ouvi a conversa no jantar. E a conversa depois também. Teodoro fechou os olhos. Você não deveria ter ouvido aquilo. Mas ouvi. Gabriel entrou no escritório. E preciso saber a verdade. O senhor vai nos mandar embora? Não. Mas seu irmão disse... Meu irmão, Teodoro interrompeu sua voz amarga. É um abutre esperando que eu morra para pegar o que é meu. Sempre foi assim. Nosso pai o mimou, deu-lhe propriedades e dinheiro, mas ele sempre quis mais. Sempre quis esta fazenda. E ele vai conseguir quando o senhor morrer. Teodoro pegou a garrafa e serviu-se de mais conhaque. Segundo o testamento atual, sim, mas testamentos podem ser mudados. Mas ele disse que precisaria de aprovação da família. Ele mentiu, pelo menos em parte. Eu posso mudar meu testamento. Posso deixar esta fazenda para quem eu quiser. O problema é... Ele pausou, bebendo o conhaque de um gole. O problema é que sem vínculos legais formais, qualquer testamento que eu faça pode ser contestado facilmente na justiça após minha morte. E Aristides
Tem recursos para brigar legalmente por anos. Então não há jeito de garantir que a gente fique seguro? A voz de Gabriel saiu mais fraca do que pretendia. Teodoro olhou longamente. Há um jeito. Adoção formal. Se eu oficialmente adotar vocês dois, tornam-se meus filhos legalmente. Teriam os mesmos direitos que um filho biológico teria. Aristides não poderia contestar. O coração de Gabriel pulou. Então por que não faz isso? A pergunta ficou pendurada no ar. Teodoro desviou o olhar, sua expressão se fechando novamente naquela familiar parede de emoções guardadas. Porque é complicado, ele disse finalmente. Complicado como? Gabriel, você tem 12 anos. Há coisas que você não entende ainda sobre... Eu entendo que o senhor perdeu a esposa e o filho. Gabriel interrompeu, as palavras saindo num jorro. Entendo que o senhor tem medo de se importar com a gente porque está com medo de perder a gente também. Entendo que é mais fácil manter distância do que arriscar o coração de novo. Mas a gente não tem esse luxo, senhor. A gente não pode ter medo de se importar, porque se não nos importarmos com ninguém, não temos nada. Já perdemos tudo. Nossos pais, nossa casa, nossa segurança. E quando a gente chegou aqui, pensei que talvez, só talvez, a gente tivesse achado um lugar. Mas se o senhor não quer a gente de verdade, se a gente é só um projeto de caridade temporário, então é melhor o senhor nos dizer agora. Porque é cruel deixar a gente ter esperança se não há futuro. As palavras saíram num ímpeto de emoção reprimida. Meses de incerteza e medo finalmente transbordando. Gabriel sentiu lágrimas queimarem em seus olhos, mas as segurou firmemente. Não ia chorar. Não ia mostrar fraqueza. Teodoro ficou completamente imóvel, olhando para Gabriel como se o visse pela primeira vez. O silêncio se estendeu pesado e sufocante. Então, para total surpresa de Gabriel, Teodoro começou a falar, sua voz baixa e carregada de dor. Quando Helena morreu, algo em mim morreu junto. Não foi apenas perder a mulher que amava, foi perder o futuro que havíamos planejado. Foi segurar meu filho morto nos braços, tão pequeno, tão perfeito, mas sem vida. Foi enterrá-los juntos e sentir como se tivesse enterrado meu coração também. Teodoro se levantou e caminhou até a janela, olhando para a escuridão lá fora. Depois disso, construí paredes. Paredes ao redor do meu coração, da minha vida, da minha capacidade de sentir. Porque se não sentia nada, não podia ser ferido novamente. E funcionou. Por 5 anos funcionou. Eu existia, administrava a fazenda, cumpria minhas obrigações, mas não vivia realmente. Ele virou-se para Gabriel. Então vi vocês naquela praça. 2 crianças tão claramente perdidas, tão obviamente precisando de ajuda. E algo naquelas paredes rachou. Não quebrou completamente, mas rachou. Trouxe vocês para cá dizendo a mim mesmo que seria temporário, que era apenas fazer o correto, que não significava nada além de caridade básica. Mas não é só caridade, é? Gabriel perguntou quietamente. Não, não é mais. E é isso que me apavora, Gabriel, porque significa que estou sentindo de novo. Significa que comecei a me importar. E se me importo, posso perder. E não sei se sobreviveria a perder alguém que amo novamente. Mas o senhor já está se importando, Gabriel apontou. As paredes já racharam. Tentar mantê-las só vai machucar mais. Teodoro deu uma risada sem humor. Quando você ficou tão sábio? Quando precisei ser? Não tive escolha. Não? Suponho que não teve. Teodoro voltou para sua cadeira, sentando-se pesadamente. Gabriel, vou ser completamente honesto contigo. A ideia de adotar formalmente vocês dois me aterroriza. Significa se comprometer completamente. Significa dizer ao mundo que vocês são meus filhos. Significa abrir meu coração para todas as possibilidades de dor que isso traz. Mas também significa dar a gente uma família de verdade, Gabriel disse. E dar ao senhor uma família também, porque o senhor está sozinho há 5 anos. E solidão machuca tanto quanto perda, só que mais devagar. Os olhos de Teodoro se encheram de lágrimas. Pela primeira vez, desde que Gabriel o conhecera, o homem permitiu que emoção real atravessasse aquelas defesas cuidadosamente construídas. Eu não sei se consigo ser o pai que vocês merecem, ele admitiu, a voz quebrando. Não sei se consigo ensinar vocês todas as coisas que um pai deveria ensinar, se consigo dar o amor que um pai deveria dar. Estive morto emocionalmente por tanto tempo que não sei se ainda sei como viver,
Gabriel se aproximou da escrivaninha. Ninguém sabe como ser pai perfeitamente. Nosso pai não era perfeito. Ele gritava às vezes, ficava frustrado, cometia erros, mas ele nos amava, e era isso que importava. Não a perfeição, o amor. E se eu falhar? E se não for bom o suficiente? Então a gente aprende junto. A gente conserta os erros. A gente tenta de novo. Gabriel estendeu a mão. Mas tem que tentar, Sr. Teodoro, porque não tentar significa ter certeza de falhar. Significa ter certeza de ficar sozinho. Teodoro olhou para a mão estendida de Gabriel, uma mão pequena, ainda magra demais apesar dos meses de boa alimentação, mas forte. Uma mão oferecendo conexão, oferecendo chance, oferecendo família. Lentamente, tremendo ligeiramente, Teodoro estendeu sua própria mão e pegou a de Gabriel. O aperto foi firme, real, comprometido. Está bem, ele disse, sua voz embargada. Está bem. Vou iniciar o processo de adoção. Vou tornar vocês meus filhos legalmente. Mas, Gabriel, ele apertou a mão do menino mais forte. Preciso que entenda. Vou tentar. Vou fazer meu melhor. Teodoro se levantou e caminhou até a janela, olhando para a escuridão lá fora. Depois disso, construí paredes. Paredes ao redor do meu coração, da minha vida, da minha capacidade de sentir. Porque se não sentia nada, não podia ser ferido novamente. E funcionou. Por 5 anos funcionou. Eu existia, administrava a fazenda, cumpria minhas obrigações, mas não vivia realmente. Ele virou-se para Gabriel. Então vi vocês naquela praça. 2 crianças tão claramente perdidas, tão obviamente precisando de ajuda. E algo naquelas paredes rachou. Não quebrou completamente, mas rachou. Trouxe vocês para cá dizendo a mim mesmo que seria temporário, que era apenas fazer o correto, que não significava nada além de caridade básica. Mas não é só caridade, é? Gabriel perguntou quietamente. Não, não é mais. E é isso que me apavora, Gabriel, porque significa que estou sentindo de novo. Significa que comecei a me importar. E se me importo, posso perder. E não sei se sobreviveria a perder alguém que amo novamente. Mas o senhor já está se importando, Gabriel apontou. As paredes já racharam. Tentar mantê-las só vai machucar mais. Teodoro deu uma risada sem humor. Quando você ficou tão sábio? Quando precisei ser? Não tive escolha. Não, suponho que não teve. Teodoro voltou para sua cadeira, sentando-se pesadamente. Gabriel, vou ser completamente honesto contigo. A ideia de adotar formalmente vocês dois me aterroriza. Significa se comprometer completamente. Significa dizer ao mundo que vocês são meus filhos. Significa abrir meu coração para todas as possibilidades de dor que isso traz. Mas também significa dar a gente uma família de verdade, Gabriel disse. E dar ao Senhor uma família também, porque o Senhor está sozinho há 5 anos, e solidão machuca tanto quanto perda, só que mais devagar. Os olhos de Teodoro se encheram de lágrimas. Pela primeira vez desde que Gabriel o conhecera, o homem permitiu que emoção real atravessasse aquelas defesas cuidadosamente construídas. Eu não sei se consigo ser o pai que vocês merecem, ele admitiu, a voz quebrando. Não sei se consigo ensinar vocês todas as coisas que um pai deveria ensinar, se consigo dar o amor que um pai deveria dar. Estive morto emocionalmente por tanto tempo que não sei se ainda sei como viver. Gabriel se aproximou da escrivaninha. E ninguém sabe como ser pai perfeitamente. Nosso pai não era perfeito. Ele gritava às vezes, ficava frustrado, cometia erros, mas ele nos amava. E era isso que importava. Não a perfeição, o amor. E se eu falhar? E se não for bom o suficiente? Então a gente aprende junto. A gente conserta os erros. A gente tenta de novo. Gabriel estendeu a mão. Mas tem que tentar, Sr. Teodoro. Porque não tentar significa ter certeza de falhar. Significa ter certeza de ficar sozinho. Teodoro olhou para a mão estendida de Gabriel. Uma mão pequena, ainda magra demais, apesar dos meses de boa alimentação, mas forte. Uma mão oferecendo conexão, oferecendo chance, oferecendo família. Lentamente, tremendo ligeiramente, Teodoro estendeu sua própria mão e pegou a de Gabriel. O aperto foi firme, real, comprometido. Está bem, ele disse, sua voz embargada. Está bem. Vou iniciar o processo de adoção. Vou tornar vocês meus filhos legalmente. Mas, Gabriel, ele apertou a mão do menino mais forte.
Preciso que entenda, vou tentar, vou fazer meu melhor, mas haverá momentos em que eu vou recuar, momentos em que as paredes vão tentar se reconstruir. Vou precisar de paciência. Vou precisar que me lembrem de que é seguro amar novamente. A gente pode fazer isso, Gabriel prometeu. A gente está acostumado a lutar, e vale a pena lutar por uma família. Pela primeira vez, Teodoro soltou a mão de Gabriel e, hesitante e incerto, abriu os braços. Gabriel não hesitou. Lançou-se no abraço, sentindo os braços fortes do homem se fecharem ao seu redor. E ali, no escritório escuro, iluminado apenas por lamparinas, duas pessoas quebradas começaram o lento processo de se curar mutuamente. A manhã seguinte trouxe mudanças palpáveis. Durante o café da manhã, Teodoro anunciou formalmente a Clara e Gabriel sua decisão de iniciar o processo de adoção. Clara, que ainda não entendia completamente todas as implicações legais, simplesmente sorriu radiante e correu para abraçar Teodoro. Desta vez, ele não recuou. Pegou-a no colo, algo que nunca havia feito antes, e a girou no ar enquanto ela ria. Gabriel observava com um nó na garganta, vendo as paredes finalmente começarem a desmoronar. Isso significa que a gente pode chamar o senhor de pai? Clara perguntou, quando Teodoro a colocou de volta no chão. Teodoro engoliu em seco, emoção atravessando seu rosto. Se quiserem, mas talvez seja mais fácil começar com papai. A palavra saiu hesitante, como se ele não a tivesse pronunciado em anos e precisasse relembrar seu formato. Clara testou-a imediatamente. Papai, ela disse, saboreando a palavra. Papai Teodoro, apenas papai está bom. Ele corrigiu gentilmente e Gabriel percebeu o significado. Não papai Teodoro, como se fosse temporário ou formal. Apenas papai, como deveria ser. Mas enquanto o lado emocional da decisão estava tomado, o lado legal revelou-se complexo e frustrante. Teodoro viajou para São Paulo naquela semana, levando consigo toda a documentação que havia conseguido reunir sobre Gabriel e Clara, registros de batismo do Vale do Jequitinhonha, certidões de óbito dos pais, testemunho escrito do padre José que os havia colocado no trem. O advogado que Teodoro consultou, Dr. Henrique Portela, um homem idoso de óculos grossos e ar sério, foi direto ao ponto. Senhor Barão, o processo de adoção no Brasil é extremamente complicado, especialmente em 1893. A lei favorece fortemente manter crianças órfãs sob tutela do Estado ou instituições religiosas, não em famílias particulares. Há um preconceito profundo contra adoções, especialmente quando envolvem diferenças de classe social tão marcadas. Mas há precedentes legais? Teodoro perguntou. Alguns, poucos. E geralmente envolvem adoções dentro da mesma família, primos adotando sobrinhos órfãos, esse tipo de coisa. Um barão adotar duas crianças completamente sem parentesco, de origem humilde, isso vai levantar sobrancelhas. E questões. Que tipo de questões? Dr. Portela ajeitou seus óculos. Questões sobre suas motivações, questões sobre se é apropriado, e posso garantir que seu irmão Aristides tentará bloquear o processo. Ele tem muito a perder se essas crianças se tornarem seus herdeiros legítimos. Aristides pode ir ao inferno, Teodoro disse rispidamente. O que preciso fazer? O advogado suspirou. Precisamos entrar com uma petição no Tribunal de Menores. Você precisará demonstrar capacidade financeira de cuidar das crianças, o que obviamente não é problema. Precisará de testemunhas de caráter atestando sua idoneidade moral. Precisará provar que não há parentes vivos das crianças que tenham direito legal sobre elas. E mais importante, precisará convencer um juiz conservador de que isso é do melhor interesse das crianças. E quanto tempo leva? Meses, talvez mais de um ano. E isso se tudo correr bem. Teodoro voltou para a fazenda naquela noite com expressão sombria. Reuniu Gabriel e Clara na sala de estar e explicou a situação. Gabriel, que já esperava complicações, apenas assentiu, mas Clara ficou confusa. Mas por que demora tanto? Ela perguntou. O senhor, o papai quer a gente quer ficar. Por que as pessoas têm que decidir isso? Porque o mundo dos adultos é complicado, pequena, Teodoro disse, puxando-a para seu colo com naturalidade crescente, cheia de regras e leis que às vezes não fazem muito sentido. Mas vamos seguir essas regras porque no final vão nos dar o que queremos. Uma família de verdade, oficial,
que ninguém pode contestar ou tirar. E enquanto isso, Gabriel perguntou, a gente só espera? Enquanto isso vivemos, aprendemos, crescemos juntos. Teodoro olhou para ambos. E nos preparamos para quando Aristides tentar causar problemas. Porque ele vai tentar. A previsão de Teodoro se mostrou correta mais cedo do que esperavam. 2 semanas após entrar com a petição de adoção, Aristides apareceu novamente na fazenda, desta vez sem a família e com um advogado ao seu lado. Teodoro os recebeu no escritório, mas pediu a Gabriel que ficasse presente. Você tem 12 anos, quase 13. É velho o suficiente para entender o que está acontecendo e inteligente o suficiente para aprender como o mundo funciona. Fique e observe. Gabriel sentou-se num canto do escritório, enquanto Aristides e seu advogado, um homem magro de aparência predatória chamado Dr. Fonseca, tomavam seus lugares. Teodoro, Aristides começou tentando soar razoável. Vim aqui para fazer um último apelo ao seu bom senso antes que isto vá longe demais. Não há nada para apelar. Minha decisão está tomada. Você está cometendo um erro catastrófico, Dr. Fonseca interrompeu. Esta adoção será contestada em cada etapa. Vamos apresentar evidências de que as crianças estão sendo manipuladas, que você está em estado mental instável desde a morte de sua esposa, que isso é uma tentativa irracional de substituir o filho que perdeu. Gabriel sentiu raiva ferver dentro dele, mas Teodoro permaneceu calmo. Apresentem o que quiserem. Não mudará nada. Mudará tudo. Aristides se inclinou para a frente. Porque não vamos apenas contestar a adoção. Vamos contestar sua capacidade de administrar suas próprias finanças. Vamos pedir ao tribunal que designe um curador para seus bens, alegando que você está tomando decisões imprudentes e irracionais. Isso é ridículo. A fazenda está prosperando sob minha administração. Mas você está gastando fortunas com essas crianças. Professores particulares, roupas caras, médicos, advogados. E para quê? Para órfãos de rua que não têm direito a nada do que você está dando. Eles têm direito porque eu escolho dar a eles. Teodoro respondeu, sua voz ganhando um tom perigoso. Meu dinheiro, minha propriedade, minha escolha. Não quando afeta a herança familiar, Dr. Fonseca argumentou. Não quando compromete o patrimônio que deveria passar para os herdeiros legítimos. Aristides não é meu herdeiro, não enquanto eu estiver vivo, mas será quando você morrer. E essas crianças, se a adoção for aprovada, terão direito legal a metade de tudo. Metade, Teodoro. Metade de uma fortuna que nossa família construiu por gerações, indo para 2 desconhecidos de rua. Gabriel não conseguiu mais se conter. Levantou-se, sua voz tremendo de raiva. A gente não pediu nada. A gente só queria não morrer de fome. Foi o Sr. Teodoro que nos salvou, que nos trouxe aqui, que decidiu cuidar da gente. Gabriel, Teodoro o advertiu gentilmente. Não, eles precisam ouvir. A gente sabe que não somos da mesma classe que vocês. A gente sabe que viemos de lugar pobre, que nossos pais eram pessoas simples. Mas a gente não é lixo. A gente tem sentimentos, tem inteligência, tem valor. E se o Sr. Aristides está com tanta raiva de perder dinheiro que nunca foi dele, é porque ele é ganancioso e cruel. Silêncio caiu na sala. Aristides estava vermelho de raiva. Dr. Fonseca parecia chocado. Mas Teodoro estava sorrindo. Um sorriso pequeno, orgulhoso. Saia do meu escritório, Teodoro disse calmamente a Aristides. E não volte. Se quer brigar comigo, faça isso nos tribunais. Mas não venha à minha casa me ameaçar ou insultar meus filhos novamente. Eles não são seus filhos, Aristides explodiu. Ainda não legalmente, mas em tudo que importa, já são. E vou lutar por eles com cada recurso que tenho. Agora saia. Aristides e Dr. Fonseca se levantaram. Na porta, Aristides virou-se uma última vez. Você vai se arrepender disso, Teodoro. Vou garantir que se arrependa. Quando a porta fechou atrás deles, Teodoro virou-se para Gabriel. Você não deveria ter se exaltado dessa forma. Desculpa, eu só... Mas, Teodoro o interrompeu. Foi corajoso. E certo. E estou orgulhoso de você por defender sua dignidade e de sua irmã. Ele colocou a mão no ombro de Gabriel. Aristides vai tornar isso difícil. Vai usar cada tática suja que puder. Você está preparado para isso? Estou, Gabriel disse sem hesitar. Porque desta vez não estamos lutando sozinhos. 6 meses se passaram numa tormenta de documentos legais.
testemunhos, audiências preliminares e manobras jurídicas. Aristides cumpriu sua ameaça de contestar não apenas a adoção, mas a própria sanidade de Teodoro. Apresentou testemunhas, pessoas que ele havia subornado ou coagido, alegando que Teodoro estava obsessivo, instável, incapaz de tomar decisões racionais. Mas Teodoro tinha seus próprios recursos. Dr. Silveira testemunhou sobre a saúde mental exemplar de Teodoro. João, o capataz, e dezenas de trabalhadores da fazenda atestaram sua liderança firme e justa. Comerciantes de São Sebastião do Paraíso falaram sobre suas transações comerciais sempre corretas e seu caráter íntegro. E, surpreendentemente, pessoas começaram a apoiar publicamente a adoção. Zélia escreveu uma carta apaixonada ao juiz, descrevendo como Gabriel e Clara haviam trazido vida de volta à fazenda, como Teodoro havia finalmente começado a sair de seu luto paralisante. Senhor Augusto, o professor, testemunhou sobre a inteligência e o caráter das crianças, como eram estudiosas e respeitosas. Até o padre Anselmo, que havia retornado de sua viagem, visitou Teodoro e ofereceu apoio. O que o senhor está fazendo é cristão no sentido mais profundo, disse ele. Acolher órfãos, dar-lhes família e futuro. A igreja apoia isso. Mas a batalha real aconteceu no dia do julgamento final, em maio de 1894, quase um ano após Gabriel e Clara chegarem à fazenda. O tribunal estava lotado. Aristides e sua família sentavam-se de um lado, expressões confiantes. Teodoro, Gabriel e Clara sentavam-se do outro, cercados por seus advogados. O juiz, Dr. Sebastião Ferreira, era um homem de 60 anos, cabelos completamente brancos, expressão severa. Tinha reputação de ser justo, mas extremamente conservador, seguidor rígido da lei. Dr. Fonseca apresentou primeiro. Seu argumento era simples. Teodoro estava emocionalmente comprometido, tentando substituir o filho morto com órfãos de rua, tomando decisões irracionais que comprometiam um patrimônio familiar que deveria passar para herdeiros legítimos. As crianças, argumentou, seriam melhor servidas em instituições apropriadas, onde aprenderiam ofícios adequados à sua classe social. Estas crianças, Dr. Fonseca disse dramaticamente, estão sendo criadas acima de sua posição natural. Estão sendo enchidas de expectativas que nunca poderão cumprir. Quando inevitavelmente falharem em se adaptar à sociedade da elite, sofrerão imensamente. É crueldade disfarçada de bondade. Então, foi a vez de Dr. Portela, advogado de Teodoro. Ele chamou testemunha após testemunha, atestando a transformação positiva das crianças, o amor genuíno que havia crescido entre Teodoro e elas, a estabilidade e felicidade que a família trouxera a todos os três. Mas o momento crucial veio quando o juiz pediu para falar diretamente com Gabriel e Clara. Aproximem-se, Dr. Ferreira instruiu. Gabriel segurou a mão de Clara enquanto caminhavam até a frente do tribunal. Todos os olhos estavam neles. Gabriel podia sentir o peso das expectativas, dos julgamentos, dos preconceitos. Gabriel, o juiz começou. Sua voz não era unkind, mas firme. Você entende o que está acontecendo aqui? Sim, senhor juiz. E quer ser adotado pelo barão Teodoro? Sim, senhor. Por que, seja honesto? Gabriel respirou fundo. Porque ele nos salvou quando ninguém mais quis. Porque ele nos deu casa, comida, educação, cuidado. Mas mais importante que tudo isso, porque ele nos deu algo que achávamos que nunca teríamos de novo depois que nossos pais morreram. E o que seria isso? Família, senhor. A sensação de pertencer, de ter alguém que se importa se a gente acorda de manhã ou vai dormir à noite. Alguém que fica orgulhoso quando a gente aprende algo novo, que se preocupa quando a gente está doente, que ama a gente mesmo, a gente não sendo perfeito. E você acha que o barão Teodoro ama vocês? Sei que ama, senhor, porque amor não é só sobre dizer palavras bonitas. É sobre escolher ficar quando podia ir embora. É sobre lutar quando seria mais fácil desistir. É sobre abrir o coração, mesmo tendo medo de ser machucado de novo. E é isso que ele fez por nós. Então sim, senhor juiz, ele nos ama. E nós amamos ele. O juiz virou-se para Clara. E você, menina, quer que o barão Teodoro seja seu pai? Clara assentiu vigorosamente. Ele já é meu papai. Só falta o papel dizendo isso. Um murmúrio atravessou a sala.
O juiz bateu seu martelo pedindo silêncio. Então virou-se para Teodoro. Barão Teodoro, aproxime-se. Teodoro se levantou e juntou-se às crianças. Instintivamente colocou as mãos nos ombros deles. Um gesto protetor que não passou despercebido por ninguém na sala. Senhor, o juiz disse, esta corte está prestes a tomar uma decisão que afetará não apenas estas crianças, mas sua vida, seu patrimônio e sua família. Está absolutamente certo de que quer seguir com isso? Entende que a adoção é permanente, que não pode simplesmente mudar de ideia em alguns anos quando as crianças ficarem mais velhas e mais difíceis, que está assumindo responsabilidade completa por elas até que se tornem adultas? Entendo completamente, Vossa Excelência. E sim, estou absolutamente certo. Por quê? Um homem de sua posição poderia ter qualquer coisa. Por que escolher assumir a responsabilidade por duas crianças sem parentesco? Teodoro olhou para baixo, para Gabriel e Clara, então de volta para o juiz. Porque eles me deram algo que eu achava que havia perdido para sempre, Vossa Excelência. Propósito, alegria, razão para acordar de manhã além de apenas existir. Eles me lembraram do que é viver, não apenas sobreviver. E sim, perdi minha esposa e meu filho biológico. Essa dor nunca vai embora completamente. Mas essas crianças não estão substituindo ninguém. Elas estão criando algo novo, uma nova família, um novo começo. E eu os quero legalmente como meus filhos, porque é isso que eles são no meu coração. São meus filhos, e vou protegê-los, educá-los, amá-los pelo resto da minha vida. O silêncio na sala era absoluto. Até Aristides parecia sem palavras. O juiz Dr. Ferreira ficou quieto por um longo momento, olhando para os três à sua frente. Então ele pegou seus óculos, limpou-os cuidadosamente, colocou-os de volta e bateu seu martelo. Tendo ouvido todos os testemunhos, tendo considerado todas as evidências apresentadas, tendo pesado cuidadosamente os argumentos de ambos os lados, o juiz começou, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Esta corte chega à seguinte conclusão. Gabriel apertou a mão de Clara tão forte que seus dedos ficaram brancos. Teodoro permaneceu imóvel, mas Gabriel podia sentir a tensão emanando dele. A lei existe para proteger os mais vulneráveis, Dr. Ferreira continuou. Crianças órfãs são certamente vulneráveis, e enquanto é verdade que instituições existem para cuidar delas, também é verdade que nenhuma instituição pode oferecer o que uma família amorosa pode oferecer. Amor verdadeiro não reconhece classe social, não reconhece diferenças de origem, reconhece apenas necessidade e a disposição de atender essa necessidade. Ele olhou diretamente para Aristides. Os argumentos apresentados pela oposição são, em sua essência, baseados em ganância financeira, disfarçada de preocupação familiar. Esta corte não é impressionada nem persuadida por tais motivações. Aristides ficou vermelho, mas permaneceu quieto. O juiz voltou sua atenção para Teodoro e as crianças. Barão Teodoro de Almeida Prado demonstrou capacidade financeira mais que adequada para prover por estas crianças. Demonstrou caráter moral exemplar. E mais importante, demonstrou amor genuíno e compromisso com o bem-estar delas. Gabriel e Clara, por sua vez, mostraram a esta corte que compreendem o significado de família e expressaram claramente seu desejo de ser adotados. Ele bateu o martelo novamente. Portanto, este tribunal concede a petição de adoção. Gabriel e Clara são, a partir deste momento, legal e oficialmente filhos de Teodoro Augusto de Almeida Prado, com todos os direitos e privilégios que tal posição confere. Que Deus abençoe esta nova família. Por um momento ninguém se moveu. Então Clara gritou de alegria e pulou nos braços de Teodoro. Gabriel sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, enquanto Teodoro o puxava também para um abraço, segurando ambos apertado. A sala explodiu em aplausos. Pessoas que Gabriel nem conhecia estavam sorrindo, algumas até chorando. Zélia, que estava no fundo da sala, enxugava lágrimas com seu lenço. Padre Anselmo fazia o sinal da cruz, abençoando-os à distância. Aristides e Dr. Fonseca saíram rapidamente, derrotados e furiosos. Mas Gabriel mal notou. Tudo o que importava era este momento, este abraço, esta família finalmente oficializada. 3 anos se passaram. Era o verão de 1897 e a Fazenda Santa Clara estava em festa. Gabriel, agora com 15 anos, alto e forte,
Ajudava a organizar mesas para a celebração anual de Natal que Teodoro havia retomado. Clara, com 10 anos, estava no piano na sala de estar, tocando músicas festivas que Zélia lhe havia ensinado. A fazenda havia prosperado sob a administração continuada de Teodoro, mas mais que isso, havia ganhado vida. As risadas de crianças enchiam os corredores. Amigos visitavam regularmente. A tristeza que antes impregnava cada canto havia sido substituída por calor e alegria. Teodoro estava no alpendre, observando a preparação, quando Gabriel se juntou a ele. "Pensando em algo, pai?" Gabriel perguntou. A palavra pai agora saía naturalmente, sem hesitação. "Apenas refletindo sobre como a vida pode mudar", Teodoro respondeu. Há 4 anos estava sozinho, morto por dentro, apenas existindo dia após dia sem propósito. E agora, ele gesticulou para a cena à sua frente, para Clara tocando piano, para Zélia cantarolando na cozinha, para os trabalhadores preparando a festa, todos parte de uma comunidade vibrante e viva. "Tá, agora você tem família", Gabriel completou. "Agora tenho tudo", Teodoro corrigiu. Ele colocou o braço ao redor dos ombros de Gabriel. "Sabe, quando te vi naquela praça, pensei que estava salvando vocês, mas acho que vocês me salvaram também." "Nos salvamos mutuamente", Gabriel disse. "É isso que famílias fazem. Sabedoria além de seus anos, como sempre." Teodoro sorriu. "Falando nisso, tenho algo para lhe dar." Ele tirou do bolso um envelope. "Abra." Gabriel abriu e encontrou documentos legais. Demorou um momento para processar o que estava vendo. "Isto é, você está me fazendo coproprietário da fazenda? Quando completar 18 anos oficialmente. Mas quero que comece a aprender a administrar tudo agora. Você e Clara são meus herdeiros. Esta fazenda será de vocês um dia. É importante que estejam preparados." Gabriel olhou para os documentos, depois para o homem que havia se tornado seu pai verdadeiro. "Eu não sei o que dizer." "Não precisa dizer nada. Apenas seja feliz, Gabriel. Construa uma boa vida. E talvez, quando for mais velho, se encontrar alguém precisando de ajuda como vocês precisavam, estenda a mão. Passe adiante a bondade que nos uniu. Sempre", Gabriel prometeu. Clara apareceu na porta do alpendre. "Pai, Gabriel, a comida está pronta. Zélia disse para virem." Teodoro e Gabriel trocaram um olhar e sorriram. Então, juntos, caminharam para dentro da casa, onde cheiros deliciosos, vozes alegres e amor os aguardavam. Naquela noite, após a festa, quando todos haviam ido dormir, Teodoro ficou acordado por um momento no escritório, onde, anos atrás, Gabriel havia feito seu apelo apaixonado por família. Olhou para a fotografia de Helena na escrivaninha, algo que tinha evitado por 5 anos, mas que agora podia encarar sem dor paralisante. "Espero que entenda", ele sussurrou para a imagem. "Espero que saiba que nunca esqueci você ou nosso filho. Mas esses dois, eles me deram vida de volta. Me deram propósito de novo. Me deram amor quando achei que nunca poderia amar novamente." E ali, naquele escritório silencioso na fazenda Santa Clara, Teodoro Augusto de Almeida Prado finalmente fez as pazes com seu passado, enquanto abraçava completamente seu presente. Do lado de fora, as estrelas brilhavam sobre Minas Gerais. E na casa agora cheia de vida, 3 pessoas que haviam estado perdidas e quebradas haviam encontrado umas nas outras exatamente o que precisavam para se tornar completas novamente. Uma família não pela de sangue, mas pelo vínculo infinitamente mais forte da escolha, do amor e do compromisso de estar presente mesmo quando era difícil. E eles viveram, não perfeitamente, mas felizes, juntos.